mazelas, mesmo com as nossas falhas, e Ele diz: não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi você. Jesus desce para morrer por uma humanidade indigna. A partir do instante em que Ele pisa aqui e o seu ministério é iniciado, grandes milagres acontecem. Por onde Ele passa, enfermos são curados, quem é cego passa a enxergar, quem é paralítico passa a andar. Mas mais do que qualquer milagre, Jesus desceu com um propósito maior de carregar a humanidade naquela cruz. Nós não estamos servindo a Jesus pelo aquilo que Ele pode fazer. Nós não estamos servindo a Jesus pelos milagres que Ele pode operar. Eu sei que Ele pode fazer milagres. Eu sei que Ele pode ressuscitar. Eu sei que Ele pode curar. Eu sei que Ele pode libertar. Mas eu sirvo a Jesus porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, aleluia, pelos seus pecados e seus pecados. Nós precisamos entender que a partir do instante em que Cristo for o centro da nossa vida, a partir do instante que nós entendemos que Ele é suficiente, nada mais nos tirará do fogo que é Ele, aleluia. Enquanto você estiver servido por pessoas, por eventos, por lugares, por altares, você sempre vai ser a se cansar, a se enfadar, a dizer: ele caiu, eu também vou cair. Mas eu quero profetizar para uma geração que está enraizada em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, como Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Jesus começa a fazer uma seleção de discípulos, no mínimo curiosa. Ele poderia escolher homens prontos. Diga comigo, prontos. Ele poderia escolher homens prontos, que já soubessem a lei, que já soubessem se comportar, que já tivessem um estilo de vida. Mas Ele começa a chamar cobradores de impostos. Ele começa a chamar pescadores. Sabe o que é pescador? Pescador não tem palavra. Pescador é aquele que diz assim: não, mas isso aí é historinha de pescador, ou seja, uma mentira, uma anedota. Mas ele é aquele que pega o homem do mundo puro. Ele é aquele que pega o homem do lamaçal do pecado. Ele é o homem que não, ele é o Deus que não olha para as mazelas do homem, mas Ele pergunta apenas: você quer ser curado? Então levanta, toma tua cama e anda. Tudo que Jesus queria daqueles homens não eram as suas habilidades, mas era a sua disponibilidade. Em todas as partes Ele dizia: vem e segue. Ele não queria habilidades, Ele queria disponibilidade. E aí eu quero dizer para você que eu não fui bem a minha escolha ser escolhida para pregar a palavra de Deus, porque eu era aquela menina que comecei a pregar a palavra, que quando nasci, minha mãe já dizia para mim: Deus prometeu desde o ventre que você ia pegar o Evangelho de Cristo. E eu olhava para ela como se aquilo fosse uma coisa totalmente surreal, como se jamais aquilo fosse concretizar. Eu dizia: Deus errou, está aí uma coisa que Deus errou, porque eu não tenho forma alguma de pregadora. Eu era aquela menina tímida, eu era aquela menina magrela, míope, que estou até hoje. Comecei a usar óculos com 6 anos de idade, e não era aqueles óculos bonitinhos que a gente vai na ótica e escolhe. Eu lembro que aquele óculos brotou no meu rosto. E aí minha mãe disse: pronto, está enxergando? Eu disse: estou. Ela disse: então vai, que Deus é contigo. E foi desse jeito que eu continuei a caminhar com aquele óculos de garrafa. Você imagina que eu era a rainha do bullying no meu colégio, onde eu estudava, porque nós somos importados do Nordeste, né? Então quando chegamos aqui, falamos super arrastado, maninha, painho, oxente, né? Então chegamos na escola lá, fomos passar bullying em cima de bullying. A primeira coisa nordestina, a segunda coisa crente. Aí no meio da canela fizesse chuva, sol, aí eu lembro que no Brasil neva, porque se nevasse, nós estaríamos aquela saia também. Mas sabe uma coisa interessante?
se pagar para ser representante do Reino de Deus. Quando o pega a obra da filha, Deus está dizendo, em uma época em que pessoas se levantam militando por causas alheias e inúteis, Ele levanta uma geração que milita a favor de Cristo, que leva o nome do Senhor com orgulho. Glória a Jesus. Se todos se posicionam por uma causa, por que eu não posso me posicionar a favor do meu Jesus? Aleluia! E aí, terceira coisa, como eu disse, que sofria bullying, era míope, né? Aquele óculos fundo de garrafa. A quarta coisa, magrela. De frente parecia que estava de lado, foi embora. Amém. E aí eu passava por um processo chamado o processo da escolha. Não sei se tem ainda hoje nos colégios, colocavam um cidadão à direita e à esquerda, e eles estavam ali com a responsabilidade de escolher os times, né? Para jogar. E aí eu vou te perguntar uma coisa: quem é que escolhia a nordestina, míope, com a saia no meio da canela para jogar no time? Ninguém, né, gente? Ninguém. Eu sempre ficava de escanteio. Aquilo era uma coisa que eu tinha certeza. Aí Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador do céu e da terra, Ele olhou para essa mesma nordestina tímida que não sabia falar e disse: eu colocarei sobre você o meu espírito, e quando Ele soprar, onde ela subirá, Ele te capacitará para ser além daquilo que os olhos podem enxergar. Deus está procurando improváveis aqui nessa noite. Deus está procurando improváveis, mas disponíveis. Tem alguém mais talentoso, mas ele está ocupado. Tem alguém mais talentoso, mas ele está distraído. Mas o improvável está aberto e está dizendo: eis-me aqui. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu disse para minha mãe: eu quero falar na língua que os irmãos falam na igreja. Como é que faz? Ela disse: tem que começar a orar. Eu disse: tá certo, vou começar a orar. Fui para a oração, achei que ia ser uma coisa muito rápida, que eu ia clamar e instantaneamente o Senhor viria ali com o Espírito Santo e me encheria. E aí, passado alguns meses, eu vi que eu não recebia o batismo do Espírito Santo. Fui perguntar para minha mãe: disse: mãe, esse negócio de orar não está funcionando, não. Ela disse: minha filha, além de orar, tem que perseverar em oração. Você é mesmo? Pois bem, continue orando que o Senhor vai dar. Eu tinha tanta sede de ser batizada no Espírito Santo que qualquer irmão, em qualquer culto, podia ser um culto no lar, que dissesse: vem ser batizado no Espírito Santo. Eu saía de onde eu estava e eu ia na frente. Chegava na frente, colocava a mão na minha cabeça: recebe, 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 recebe. E aí muitas vezes eu voltava frustrada porque eu não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que não é ontem, nem é hoje, nem é antes, nem é depois, mas é no momento certo e é na hora certa. A única coisa que o Senhor está dizendo é: abre o teu coração e eu encherei. Abre o teu coração, porque Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda renova, Ele ainda liberta. Oh, aleluia! Tem alguém dizendo que há uma geração perdida, mas eu estou aqui para profetizar que há uma geração cheia do Espírito Santo, eleita pelo Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Eu estava aí na base dos 7 anos de idade, 2 anos orando. Nós mudamos de casa e logo a igreja ficou muito longe, aqui nós congregávamos, passamos a congregar em uma outra congregação. E ali, nessa situação, chegamos já no congresso de irmãs. As irmãs convidaram minha mãe, veio irmã Dorinha já participar do congresso. E ali no domingo à tarde eu estava indo para a igreja muito chateada. E aí você sabe que nordestino, sanguíneo é bem calminho, né? Diga amém. Para a gente profetizar que eles serão calmos, e eu também, em nome de Jesus. E aí eu estava indo desaforada, dizendo para Deus desse jeito: ó Senhor, o Senhor não quer me batizar, o Senhor não precisa me batizar mais não. O Senhor não quer me dar, eu não me dê. Porque eu estou pedindo não é um carro, não é uma casa, não é um luxo, não é, Senhor. Eu quero um dom espiritual. E o Senhor não tem pena de mim. E o Senhor só observando lá do céu. Chegou na igreja, olharam para mim e disseram: é criança, solta para a galeria, que as crianças estão sentando lá. Cheguei na galeria, vi aquele monte de criança que tinha tomado aquele suco com bastante açúcar, estava todo mundo agitado, pegando 220.
mesmo, dessa bagunça aqui, o Senhor não vai mais. Eu, criança, reclamando das crianças. Presta atenção. Como Deus é paciente conosco. E aí, naquela tarde, a irmã Sofia Cardoso, que é uma cantora, né? Mas naquela tarde ela também estava com a responsabilidade de pregar a palavra. E ela pegou o microfone e, antes de saudar os irmãos, com muita autoridade, ela disse: tem uma pessoa aqui, e você veio pelo meio do caminho pensando que se Deus não te abençoar hoje, você vai parar de orar. Deus manda te dizer que hoje chegou um dia dele te abençoar. Não porque você disse que ia parar de orar, mas porque hoje chegou o dia de Deus começar algo muito grande na sua vida. Aleluia! Do público que ela estava, ela apenas estendeu a mão e disse: recebe o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos presos nos ritmos dos hinos, de alguém que toque, de alguém que faça um fundo musical, de alguém que tenha uma eloquência, uma aparência, para então identificarmos o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que ele é muito mais do que isso. Eles são um vaso de barro, mas a excelência é dele. Pode não ter músicos, pode não ter ninguém, mas se ele estiver no ambiente, milagres acontecem. Não fica esperando uma oportunidade, não espera que eu vou esperar o ápice. Deus está dizendo: abre a tua boca, abre o teu coração e diz: eu estou aqui, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Naquele momento eu recebi um poder do Espírito Santo tão grande que eu fui embora falando em línguas. No outro dia acordei falando em línguas. Acabou aquele dia eu estava falando em línguas. 3 dias eu falando em línguas. Minha mãe não aguentava mais. Abandonava e dizia: nele vou morar. Porque só o sangue de Jesus. 3 dias falando em línguas. Sabe por quê? Porque a partir do instante que você sai do raso, você sai